E aí galera, beleza? Aqui é o Gregory e nesse vídeo eu vou te ensinar a listar, organizar e usar os teus públicos nas ferramentas de anúncios. Quando eu falo públicos, é aquele conjunto de segmentações que você criou lá nas ferramentas de anúncios, tá? Tanto no Facebook quanto no Google Ads. Para que serve isso, né? Para que eu quero listar e organizar os meus públicos? Justamente para você saber como usar eles na sobreposição de públicos, que é um assunto de um outro vídeo. A sobreposição, ela faz com que você reduza os custos dos teus anúncios e faz com que tu não te bata com você mesmo no leilão de anúncios, tá? Vai lá no vídeo sobre sobreposição para entender isso aí um pouquinho melhor. Mas você vai fazer uma listagem dos públicos, você vai montar, na verdade, uma hierarquia de públicos, tá? Então essa hierarquia vai servir para você montar a sobreposição de públicos e para você saber quais anúncios usar nas suas campanhas, tá? Então você vai ter que fazer uma listagem mesmo desses públicos e você vai listar eles por ordem de primeiro ao sei lá quantos você usa, mas você vai classificar eles por qualidade e tamanho. E eu vou te mostrar isso um pouco aqui com os meus públicos, como eu faço, tá? Então vamos lá, eu vou te mostrar no papel aqui, vamos junto lá. Para montar uma hierarquia de públicos, você tem que avaliar 2 pontos em cada público, tá? O primeiro ponto é o tamanho desse público. E o segundo ponto é a qualidade. Mas como assim o tamanho e a qualidade? O tamanho, quando eu digo, é o tamanho mesmo. Quando você entra lá no gerenciador de anúncios, por exemplo, do Facebook, vai ter lá em públicos o tamanho do público, né? Às vezes pode estar com erro e pode não estar aparecendo, mas na maioria das vezes tem o tamanho do público lá. E, além do tamanho, você tem que avaliar a qualidade. Então, não são 2 pontos, eu só boto os maiores ou os menores. São os dois juntos, são os 2 pontos juntos. Por quê? Por exemplo, na minha hierarquia de públicos, tá? Eu vou falar a minha agora aqui. Então, o meu primeiro público na hierarquia é o público de 95% dos vídeos. Ah, como assim? O público que assistiu 95% de algum vídeo meu. Esse é o meu melhor público e eu levei em consideração o tamanho e a qualidade dele. Por quê? Quando eu fiz montei essa hierarquia, ele era pequeno e era bom. Então é um público bom, muito bom, de qualidade. Por exemplo, quando eu digo bom, quando eu vou lançar uma campanha de conversão, uma campanha de geração de leads para o meu lançamento, por exemplo, eu quero conversões. Então eu lanço a campanha. E o primeiro público da minha hierarquia é o público de 95% dos vídeos, porque é um público que me dá lead mais barato e muito mais quente, porque é um público que está assistindo meus vídeos. Então, quando eu chamo ele para converter em lead, quando eu chamo ele para um evento online, por exemplo, e peço para ele botar o e-mail e o nome, ele vai lá e converte, porque é um público que já me conhece. Então, por exemplo, tá? Esse público aqui, eu vou dar um exemplo aqui, não é esse tamanho, mas, por exemplo, esse público aqui tem o tamanho de 100 mil pessoas. 100k, tá? Eu não me lembro o tamanho, mas é um pouco mais que isso, tá? 100k de pessoas que viram 95% dos meus vídeos. O segundo na minha hierarquia, por exemplo, é o envolvimento com o meu Facebook. Ah, como assim envolvimento? Eu crio lá um público de pessoas que se envolveram com o meu Facebook. Pode ser que algumas pessoas sejam as mesmas aqui nos 2 públicos, tá? Mas não necessariamente são todas as mesmas. As pessoas que viram 95% dos meus vídeos são mais quentes que as pessoas que se envolveram com o meu Facebook. Porque as pessoas que se envolveram com o meu Facebook entram aqui, as pessoas que se envolveram com anúncios, e nem sempre as pessoas estão engajadas com o meu negócio. Aí, vou dar um exemplo aqui. Esse público aqui, por exemplo, é de 150 pessoas, 150 mil pessoas, tá? Então, o de cima é 100k, e o de baixo é 150k. Então eu levei em consideração aqui os 2 pontos, o tamanho do meu público e a qualidade do meu público. Então eu botei o primeiro, o meu menor público, então com o tamanho menor e com a maior qualidade. Então a gente ordena assim, sempre o tamanho é o menor, então é o menos, e a qualidade a maior. Então eu levo em consideração os 2 pontos, tá? Mas vamos supor que, por exemplo, tá, o meu público de 95% dos vídeos fosse 100k e o meu público de envolvimento com o Facebook fosse 50k, por exemplo. O que eu faria? Eu colocaria provavelmente esse aqui como o envolvimento com o Facebook como o meu primeiro na hierarquia. Por quê? Porque daí eu consigo fazer o quê? Lá na minha sobreposição, que eu vou explicar num outro vídeo sobre isso, eu consigo remover as pessoas do público de 95% dentro do público de envolvimento.
Então, se for assim, 50 mil pessoas, eu faço o quê? Eu anuncio para 50 mil pessoas, num grupo de anúncios, por exemplo, tá? Vou botar aqui grupo de anúncios 1, anuncio para o envolvimento com o Facebook. Esse vai ser o meu público, 50 mil pessoas, eu vou colocar lá anúncios. E aí, nesse público de 95% dos vídeos, que é de 100k, por exemplo, eu vou lá e coloco outro grupo de anúncios 2, com o 95% dos vídeos. Só que eu removo essas pessoas aqui. Aqui vai ter 100k e eu removo os 50k dessas pessoas, que podem ser as mesmas. Então vamos supor que do público de 100k de 95% dos vídeos, vamos supor que 25 também sejam envolvimento com o meu Facebook. Então 25k também seja envolvimento com o meu Facebook. O que vai acontecer? Quando eu subir esse conjunto de anúncios aqui, vai aparecer para 50 mil pessoas, e aqui vai aparecer, em vez de para 100 mil, vai aparecer para 75k, que é o quê? Que são essas pessoas aqui, de 100 mil, menos as pessoas que estão aqui e aqui. Então, lá na sobreposição de vídeos, no outro vídeo que eu vou gravar, sobreposição de públicos, você vai entender isso aqui um pouquinho melhor. Mas só leve em consideração isso aqui para montar a sua hierarquia, tá? Então, monta a sua hierarquia levando isso aqui em consideração. Então, eu faço por 95% dos vídeos, depois o envolvimento com o Facebook, e o terceiro público é o envolvimento com o meu Instagram. Então, eu uso o envolvimento com o Instagram como meu terceiro público na hierarquia. E é assim que eu monto minha hierarquia. Por que o meu envolvimento com o Instagram? Porque o envolvimento com o meu Instagram é um pouco maior, e o meu Instagram, as pessoas são um pouco menos quentes, tá? Então eu levo em consideração a qualidade do público e o tamanho de novo. Meu quarto público na hierarquia é o público de lookalike. Lookalike é o quê? Lookalike é um público semelhante, tá? Da minha lista de e-mails. Então eu pego o público da minha lista de e-mails e lá no Facebook eu consigo subir o público para lá, subir a minha lista de e-mails e criar um público semelhante àquelas pessoas. Então o Facebook faz o quê? Ele pega a minha lista e vê interesses e coisas que as pessoas veem como um padrão. Ele monta um padrão daquelas pessoas que eu mandei para ele e manda para pessoas parecidas com elas. E aí esse é o público semelhante. E normalmente esse é o meu melhor público semelhante, tá? Os semelhantes da minha lista. E aí, por isso que eu anuncio para eles. Esse público tem o tamanho de 1 milhão de pessoas. Então, é 1 milhão de pessoas parecidas com a minha lista de e-mails. Então, galera, é isso aí. É assim que eu monto minha hierarquia. E eu levo em consideração esses dois pontos. O tamanho e a qualidade desse público. A gente chama de lista de públicos, hierarquia de públicos. E aí, você chama do jeito que você quiser. Esse é o jeito que eu chamo. E é o jeito que eu falo aqui pra galera, pra equipe, e eles entendem sobre o que eu tô falando quando eu falo isso aqui, tá? Então vai lá, monta a tua hierarquia de públicos pra saber tanto a sobreposição, qual você vai usar na ordem da sobreposição, né? Que tem um outro vídeo que eu vou gravar sobre isso. Eu já gravei, na verdade, só que vai ser postado depois desse aqui que você está assistindo. E aí você vai saber também quais os públicos usar na sua campanha. Você vai ter uma listagem dos seus públicos da sua campanha. Quando você tiver sem ideia lá de públicos, vem aqui na lista e olha qual público você pode usar lá, que você já vai ter avaliado ele lá na sua hierarquia, beleza? Então é isso aí e eu te vejo no próximo vídeo. Falou! Pum!